A Satsuki correu para encontrar o Rintaro e contar os seus sentimentos, mas assim que ela encontrou ele, simplesmente ela viu que ele estava com a Kaoruko. Rapidamente, a Satsuki se escondeu e aí ela ficou esperando os dois passarem, mas ao mesmo tempo ela acabou ouvindo os dois se despedindo. A Kaoruko conta que ela estava doida para provar o bolo e que esse foi metade do motivo para ela se esforçar tanto nas provas. Ao mesmo tempo, a Satsuki se vira, somente para olhar pro rosto da Kaoruko. Ao mesmo tempo, o Rintaro fala que vai fazer um bolo para levar para ela. Ele fica feliz dela ir até lá comprar os bolos, mas ele também se sente mal por fazer ela andar tanto para isso. Além disso, tá escurecendo rápido e ele se preocupa sabendo que ela vai andar tarde sozinha na rua. Ouvir isso faz a Kaoruko fazer um biquinho, e aí ela diz que se o Rintaro for na casa dela, o irmão dela vai acabar monopolizando ele outra vez. O Rintaro fica meio sem jeito, mas era só brincadeira. No final das contas, ela fica feliz em saber que os dois se dão bem. Depois disso, a Kaoruko fala que ela nunca pensou nisso como um problema. Na verdade, ela fica ansiosa por poder sair com ele de novo. E só de pensar no quanto ela quer ver ele, já faz a viagem ser divertida. Meio que a volta pode ser meio solitária, mas eles sempre acabam conversando sobre a próxima vez que eles vão se ver. E isso deixa ela bem animada. E aí, quando o Rintaro escuta isso, ele abre um leve sorriso e diz que tá tudo bem. Depois chega a hora da Kaoruko ir embora, o trem dela já vai passar. Assim que o Rintaro levanta a mão pra dar um tchau, a Kaoruko se vira de volta e aí ela faz um high five, como se fosse espécie de comemoração por eles terem sobrevivido às provas. Ao mesmo tempo, a Satsuki assiste aquela cena, vendo o grande sorriso aparecendo no rosto do Rintaro. A Satsuki fica congelada e aí, instantes depois, a Kaoruko passa por ela com um sorriso no rosto, bem feliz. Logo, o brilho no olhar do rosto da Satsuki some, então ela fica ali, somente existindo em silêncio. Até que, depois de um tempo, vemos ela num parque sozinha à noite. A Satsuki se lembra do sorriso da Kaoruko e no quanto ele era fofo, além de que ela parecia ser uma pessoa bem honesta. E aí, do nada, um cachecol tapa seus olhos, e aí a Satsuki sente uma vontade tremenda de chorar. Aquele cachecol era da sua amiga chamada Asuka, e mesmo estando super frio, as duas amigas apareceram e já chegaram perguntando se a Satsuki estava bem. Então a Satsuki força um sorriso e diz que sim, que ela tá bem, e acaba dando um susto nas suas amigas. Elas correm e abraçam a Satsuki porque elas ficaram muito preocupadas. Acontece que a Satsuki não estava respondendo as ligações e nem estava lendo as mensagens. E aí, simplesmente do nada, ela manda uma mensagem dizendo que teve seu coração partido. As duas amigas apareceram correndo, achando que a Satsuki tá chorando descontroladamente. E aí, ouvindo isso, a Satsuki pede desculpas por ter preocupado elas, ainda mais tão perto do dia das provas. Depois ela conta que viu o Rintaro com sua namorada. E aí, uma das amigas pergunta se foi o Rintaro quem disse que aquela garota é a namorada dele. Mas ele nem precisou dizer isso, aquilo era óbvio. A Satsuki conta que ela nunca tinha visto o Rintaro sorrir daquele jeito. Na época da escola, ele sempre estava sozinho, mas a Kaoruko conseguiu fazer ele sorrir de verdade. Sem falar que ela conseguiu dizer pra ele como ela se sentia, sem ao menos hesitar. E isso fez a Satsuki pensar no quanto a Kaoruko é uma pessoa incrível. Depois de ver tudo aquilo, a Satsuki se sente como se finalmente pudesse desistir do Rintaro. E de um jeito bem estranho, também se sente aliviada. E aí uma das amigas segura a mão dela e diz que tá orgulhosa dela, mas a outra acaba chorando descontroladamente de novo. Então a Satsuki abre um pequeno sorriso e ela conta que nada mudou, já que ela não conseguiu contar pra ele como ela se sente. E ela também descobriu que era tarde demais pra poder criar coragem e dar o primeiro passo. Mas ela percebeu algo depois de ver suas amigas dando tanto incentivo pra ela. O que ela percebeu foi que ela conseguiu encarar seus medos sem fugir, e também percebeu que ela se tornou uma pessoa capaz de seguir em frente, sem pensar duas vezes. E foi graças a isso que ela conseguiu viver esses momentos sem ter o mesmo arrependimento de antes. Um grande sorriso aparece no seu rosto, e ela agradece suas amigas a ajudarem ela a dar o seu melhor. Ouvir isso faz as suas amigas começarem a chorar. Uma delas até corre e abraça a Satsuki. E aí a Satsuki abre um sorriso e diz que se sente muito feliz em ser amiga das duas. A amiga de cabelos longos pergunta se a Satsuki sempre foi esse tipo de garota que fala essas coisas constrangedoras sem hesitar. E a Satsuki responde que ela tá sendo assim simplesmente porque ela tá se sentindo desse jeito. E ela precisava contar para suas amigas. Depois disso, enquanto saem dali, a Satsuki fica olhando para suas amigas, somente se perguntando se no futuro ela vai conseguir encontrar pessoas tão boas quanto elas. Ela começa a pensar que o fato de conseguir virar amiga das duas e se abrir mais foi tudo graças ao Rintaro. Foi graças ao que ele disse para ela e as cicatrizes que ficaram depois dela fugir. Tudo isso acabou moldando quem ela é hoje. E por isso ela não pode jogar essas coisas fora. Até o dia que ela se torne a pessoa que o eu dela do passado queria ser. Ela quer se lembrar disso para sempre, dessa alegria, mas também dessa dor, desse imaturo, mas precioso arrependimento. O Rintaro e a Kaoruko estão na loja escolhendo algo para comer. Fazia tempo que a Kaoruko não passava lá, ela esteve bem ocupada por causa das provas. E aí, ouvindo isso, a mãe do Rintaro pede para eles subirem para casa rapidinho. Depois vemos que sobraram vários experimentos de bolo pro Natal e a Kyoko deixa a Kaoruko comer à vontade. Olhando aquilo, a Kaoruko fica bem animada porque parece tudo bem gostoso. Enquanto isso, o Rintaro vê a situação da geladeira. Parece que o pai dele tá se esforçando bastante para fazer uma boa receita. Depois a Kyoko e a Kaoruko conversam sobre ela ajudar no dia 24 e a Kaoruko tá bem animada. A Kyoko sai para falar com o pai do Rintaro e a
Kaoruko se vira feliz, lembrando pro Rintaro que dia 25 eles têm um encontro. E aí vemos o Rintaro feliz por ter conseguido uma folga no dia 25, mesmo que a confeitaria esteja bem agitada nesse dia. Pouco depois, a Kaoruko escolhe os bolos que ela vai levar, e ela diz que ela vai embora assim que a Kyoko voltar. Então o Rintaro sai pra buscar o casaco dela. E assim que o Rintaro sai, a Kaoruko olha pro lado e vê o uniforme do Rintaro e a mochila dele na sala. Ela fica meio inquieta e pega aquele uniforme, percebendo que parece um vestido nela, e também que o Rintaro é muito alto. Ela nunca viu alguém tão grande assim como ele. Dá uma vontade de vestir aquele uniforme, então ela não se aguenta. Ela veste, se convencendo que isso não é estranho, já que ela é namorada dele. Depois vemos ela vestida e realmente ficou muito grande. Ela sente aquele cheiro e se lembra de quando entrou no quarto do Rintaro pela primeira vez. Até que do nada o Rintaro aparece e a Kaoruko fica em choque sem saber o que dizer. O rosto da Kaoruko fica super corado e ela rapidamente pede desculpas. Depois disso, no dia seguinte, vemos o Rintaro olhando para aquele uniforme, se lembrando do dia anterior. Aí Uzuhara chamou todo mundo pra ir num karaokê, e assim que eles chegam lá, ela fica bem animada. Ela pega o microfone e começa a discursar como se fosse anfitriã deles. Enquanto isso, vemos a Subaru, e ela tá sofrendo pra aprender a usar o tablet e escolher uma música. Depois, o Yorita pergunta quando é que foi a última vez que elas foram em um karaokê, e a Kaoruko responde que foi no primeiro ano. Também vemos que todos estão bem animados e que pretendem cantar até ficar sem voz. A Subaru também fica feliz pelo Uzuhara ter se dado bem com todos do grupo. E aí a Uzuhara abre um sorriso e diz que ela gostou muito de todos, e que também queria fazer parte. Ouvindo isso, a Subaru se lembra de quando ela falou algo parecido lá no dia da praia, e ela também queria ser amiga de todos. E agora todos ficam bem felizes por ter Yuzuhara no grupo. Depois ela se curva agradecendo. Pouco depois, a Kaoruko vê o Rintaro escolhendo uma música e ela se aproxima dele. Isso faz o Rintaro se lembrar de um outro dia que ela fez a mesma coisa. E aí ele comenta que ela tem o hábito de espiar o que os outros estão fazendo, mas a Kaoruko não tinha percebido que fazia isso. O Yorita e o Natsusawa estão ali do lado apenas observando o casal, até que a Subaru chama eles desesperada. Simplesmente, ela não sabe escolher uma música, e o Zami já tá quase terminando de cantar. Pouco depois, vemos o Zami e o Yuzuhara fazendo um dueto. Depois vemos a Subaru cantando solo. Então depois vemos a Kaoruko escolhendo a sua música e ela se levanta pra cantar. Assim que a Kaoruko termina de cantar, uma música animada começa e aí ela olha pro Zami achando que foi ele que escolheu, mas não era ele, sim o Yorita. E aí quando o Yorita vai lá na frente e começa a cantar, todo mundo fica extremamente animado, deixando até mesmo as garotas surpresas. No fim da música, ele comenta que é meio desafinado e que acabou tendo que passar a música toda gritando, mas o Rintaro fala que sempre é assim e que sempre fica muito animado quando chega a vez dele. Um pouco depois, a Kaoruko e o Rintaro se levantam, decidindo pegar algo pra beber, e aí a Uzuhara se levanta pra ir junto, mas ela fica meio preocupada por ficar de vela, só que a Kaoruko fala que não tem problema e que ela pode ir junto. E aí, enquanto andam, a Yuzuhara diz que tem algo que ela queria perguntar pra eles. Ela pergunta qual vai ser o plano deles pro Natal, mas assim que o Rintaro escuta isso, ele faz uma careta. E aí a Yuzuhara fica assustada com aquela cara de enojado. Depois a Kaoruko conta que é porque a família do Rintaro vai abrir a confeitaria no dia 24 e no dia 25, e ele vai ter que ajudar. A Kaoruko segue falando que a mãe dele vai dar o dia 25 de folga pra ele, já que eles têm a cerimônia de encerramento no dia 24, ela quis dar pelo menos um dia de folga. Parece que no dia que elas conversaram sobre isso, a mãe do Rintaro pediu desculpas pra Kaoruko diversas vezes, mas a confeitaria fica muito agitada no final do ano, então não vai ter jeito, ela vai precisar da ajuda do Rintaro. Depois, a Kaoruko pergunta o porquê da Yuzuhara tá perguntando isso, e aí a Yuzuhara responde que é porque ela queria ver todos antes do Natal, mas ela já percebeu que vai ser bem difícil disso acontecer. Então depois a Yuzuhara pergunta o que a Kaoruko vai fazer no dia 24, e aí a Kaoruko diz que ela vai ajudar na confeitaria dos pais do Rintaro. A Yuzuhara acha essa ideia bem divertida, e aí ela também pede pra ajudar. O Rintaro fica meio surpreso, mas ele aceita. Depois a Yuzuhara sai dali, dizendo que ela vai chamar todos pra ajudarem também, e que vai ser muito divertido se todos forem pra lá. Enquanto isso, vemos que a Kaoruko também tá bem animada pra mostrar suas habilidades e experiência trabalhando com lojas. Mas assim que eles voltam pra sala de karaokê, eles veem que o Zami tá com a cara terrível. O Rintaro fica meio preocupado, achando que foi porque chamaram ele pra ajudar na loja, mas não foi nada disso. Na real, ele aceitou de primeira. Então eles perguntam por que o Zami tá desse jeito, e aí o Uzuhara conta que é porque eles estavam falando sobre os planos dele no futuro. A Subaru que tinha começado esse assunto, parece que eles fizeram um teste vocacional na escola, e ela tava pensando nisso. O Zami ficou desse jeito porque a única meta dele até então era ser aluno do ensino médio. Ele nunca tinha pensado além disso. E entrar nesse assunto faz o Rintaro se lembrar do dia que o Sotaro tava visitando ele. Depois o Yorita pergunta quais são os planos da Subaru, e aí ela conta que ela decidiu há muito tempo que ela quer se tornar uma advogada. E aí todos ficam surpresos, achando incrível. Parece que ela sempre estudou com essa meta, e ela quer se especializar na área de educação, para poder ajudar crianças com problema. E aí todo mundo fica achando que ela é mais incrível ainda. Depois a Subaru pergunta quais são os planos do Yorita. E aí rapidamente, o Uzami passa o microfone pra ele, só que ele diz que, sendo bem sincero, ele não tem sonhos pra ir atrás. Ele simplesmente pretende procurar um emprego que ele goste e simplesmente é isso. A Kaoruko tem o sonho de se casar, mas ela ainda não vai contar pro Rintaro. No começo desse capítulo, vemos a mãe do Rintaro entregando um caderno pra ele. Depois ele vai até a confeitaria e tá uma loucura. Faltam apenas 3 dias pra véspera de Natal. E aquele caderno que o Rintaro levou era alguns rascunhos pro pai dele. Mas ele nem tava ali, simplesmente ele tinha tirado um cochilo de tão cansado que ele tava. Depois os funcionários falam que ficam bem felizes de saber que o Rintaro vai ajudar no Natal. E aí o Rintaro diz que ele vai fazer o seu melhor. Eles dizem que ele tá aprendendo bem rápido e que ele vai se tornar um ótimo confeiteiro como o pai. Só que o Rintaro revela que ele nunca planejou isso, meio que ele tava
aprendendo a fazer bolos e confeitar, mas como um hobby. Então um dos funcionários conta que quando ele estava no ensino médio, ele já se confessou para uma garota 5 vezes quando ele estava na escola e ele foi rejeitado. Depois o Rintaro sai dali e eles voltam ao trabalho. Enquanto isso, o Rintaro se lembra de uma vez que o Uzami perguntou se ele queria ser confeiteiro. E aí vemos o Rintaro e a Kaoruko conversando sobre isso. A Kaoruko conta que gostaria de ver ele trabalhando com confeitaria, mas ela não ia ficar surpresa se ele escolhesse outra coisa. E aí o Rintaro conta que quando foi a vez dos pais dele, eles tinham esse hobby que acabou se tornando a profissão deles. E ele também gosta de fazer bolos. Então ele começa a se perguntar se também deveria se tornar um confeiteiro. Mas ele ainda não tem certeza se deve considerar isso como a sua profissão. Ele se pergunta como é que as pessoas fazem para decidir qual é o melhor pro futuro deles. E aí ouvindo isso, a Kaoruko fica meio pensativa. Ela até conta que se o Rintaro decidisse se tornar um modelo agora, ela ia apoiar com todas as suas forças. Isso deixa o Rintaro meio surpreso. E aí ele pergunta de onde é que veio isso. E aí ela diz que já que ele é alto e ele também é lindo, ele ia fazer maior sucesso. Mas esse é só um exemplo de algo que ela viu no anúncio. Na real, ele só precisa refletir com calma e ficar satisfeito quando ele decidir. Então ela vai apoiar ele com todo o coração dela. Mas ela não acha que existe uma escolha certa e que cada um tem seu jeito para poder encontrar sua resposta. No caso da Yuzuhara e do Natsusawa, eles querem entrar na faculdade e descobrir no caminho deles. O Yorita também, ele quer trabalhar, e o Uzami, ele não quer pensar nisso agora. Até mesmo a Kaoruko ainda não encontrou o que ela quer. Mas esse é o motivo ainda maior para ela admirar a Subaru, que já encontrou seu sonho e que ela já tá correndo atrás. A Kaoruko sabe que vai chegar o dia que eles vão ter que decidir, mas por enquanto basta pensar nisso. E essas palavras conseguem acalmar um pouco o Rintaro. Depois, a Kaoruko olha pro lado e ela vê uma loja de vestidos de noiva. Então ela conta que tem sim um sonho, mas ainda é segredo que ela não pode contar pra ele. Depois, voltando pra escola, nós vemos o Rintaro pensando sobre isso. Ele tá bem curioso pra saber qual é esse sonho da Kaoruko. Até que ele encontra o Yorita segurando alguns papéis dos testes vocacionais. Só que o Rintaro não gostou disso. Ele queria ter mais tempo pra pensar com calma, e quando ele viu aqueles papéis, ele sentiu uma ansiedade bem ruim. O Yorita até entende como ele se sente. Parece que desde o dia do karaokê, ele começou a pensar igual o Uzami, que ele só queria ficar mais um pouco de tempo no ensino médio. Depois o Rintaro conta que não esperava ver o Yorita falando sobre esse tipo de coisa. Ele não sabia que ele se sentia desse jeito. E aí o Yorita acha isso cruel e pergunta se o Rintaro vê ele como alguém frio. Mas o Yorita apenas não queria que esses tempos bons acabassem cedo demais. Ele pretende começar a trabalhar assim que ele sair da escola e acha que isso vai ser bem difícil. Ouvindo isso, o Rintaro fica meio pensativo se lembrando sobre o dia do karaokê e para de andar. Ele pergunta pro Yorita se realmente é verdade. E aí os dois se encaram por alguns segundos, até que o Rintaro percebe que ele falou em voz alta. Depois eles entram na sala. O Uzami parecia bem animado quando ele viu os dois chegando, mas a reação dele mudou muito rápido quando ele viu aqueles testes vocacionais. Ao mesmo tempo, o Rintaro fica pensando nas palavras do Yorita. Ele sente como se essa história de carreiras fosse algo que ele não quisesse priorizar agora. Se passa um tempo e no fim da aula todos chamam o Yorita pra sair dali, mas ele diz que vai ficar mais um pouco. Os seus amigos até vão dizer que podem esperar, mas aí o Uzami simplesmente grita que tá beleza e que eles já vão embora. Ele arrasta seus amigos pra sair dali, mas Yorita já percebeu que ele tava planejando alguma coisa. E aí, depois que todos saem, o Yorita fica meio pensativo. Ele se sentiu bem desconfortável desde cedo quando ele conversou com o Rintaro sobre o futuro. Depois a gente vê o Uzami, ele tá com a chave da sala, ele pretende dar um susto no Yorita. Só que não vai ser só isso, e os outros meninos já perceberam que ele tem mais algo em mente. E aí, pouco depois, eles voltam pra frente da sala em silêncio e acabam escutando a conversa do Yorita com o professor. O professor diz que percebeu desde cedo que o Yorita tava meio indeciso. Depois o professor diz que aquele teste vocacional ainda não é definitivo, e se o Yorita precisar conversar, ele pode conversar com ele. Além disso, os outros garotos do grupo também iriam ouvir. O Yorita até fala que é verdade, mas se fosse sobre essas tarefas difíceis, ele até falaria. Só que sobre o futuro dele e a sua carreira, ele não pretende falar, ele não tem intenção nenhuma de contar pra eles. O Yorita acaba de falar que ele não pretende contar para seus amigos com que ele quer trabalhar no futuro. Eles estavam escondidos e escutaram aquilo, então Natsusawa não entende o motivo e pergunta pro Rintaro. Só que o Rintaro também não sabe, ele não responde nada. Ele só se lembra da última conversa que tiveram, sobre ele não querer que esses momentos bons acabem. E aí, do nada, o Uzami se levanta e ele abre a porta com tudo, assustando o Yorita e o professor. O professor pergunta se ele precisa de algo, e aí o Uzami fica em silêncio por alguns segundos. Depois, ele abre um sorriso e diz que só voltou para buscar o Yorita. O Yorita fica surpreso, é como se ele tivesse certeza que o Uzami tinha escutado aquela conversa. Mas ele não foi o único. O Rintaro e o Natsusawa também ficaram surpresos. Eles tinham quase certeza que o Uzami fosse interrogar o Yorita. Depois disso, o Uzami entrega a chave pro professor, que diz que vai voltar pra sala dos professores. E assim que o professor passa pela porta, ele vê o Rintaro e o Natsusawa esperando. E aí ele percebe que eles já tinham ouvido tudo. Então ele só dá um tapinha no ombro do Rintaro, como se estivesse deixando o restante do assunto pra eles. Logo depois, o Uzami volta pra porta, mas antes de sair, ele conta pro Yorita que eles ouviram toda a conversa, e aí ele pede desculpas. Depois ele pergunta o porquê do Yorita não querer contar pra eles. Os garotos ficam simplesmente sem acreditar que o Uzami teve coragem mesmo de perguntar isso. Só que antes que eles pudessem falar algo, o Uzami meio que ataca eles, falando sobre as vezes que eles esconderam os motivos do restante do grupo. Depois o Uzami conta que não pretende fazer Yorita dizer nada. Se Yorita não quiser contar, então tá tudo bem. Ele só quer saber o motivo disso. O Yorita fica em silêncio por alguns segundos, depois ele começa a rir. Parece que não era bem isso que eles entenderam. Ele diz que já que o futuro é dele, ele acha que deve lidar com isso sozinho. Na real, ele já tem algumas opções de emprego pra quando terminar a escola, e o ramo de restaurantes parece ser bem legal, mas se algum obstáculo
obstáculo aparecer no caminho dele, ele não vai contar para seus amigos. E não tem nada a ver sobre confiar nos seus amigos ou não. É só porque ele acha que deve lidar com isso ele mesmo. Yorita pede desculpas por ter preocupado a todos eles. Depois, o Uzami simplesmente aceita e ele diz que estão prontos para ir embora. Antes de sair, o Rintaro olha para Yorita e ele dá um leve sorriso, mas ainda parece que o Yorita tá escondendo alguma coisa. E aí, enquanto vão embora, o Natsusawa e o Rintaro ficam para trás conversando. Natsusawa diz que acha que o Yorita é incrível porque ele lidar com seus problemas sozinho. O fato de do nada ter que fazer escolhas que vão influenciar no seu futuro não é fácil e pode deixar qualquer um em pânico, mas mesmo assim, ele consegue colocar tudo o que sente em palavras de um jeito bem calmo. Mas apesar disso, o Natsusawa ainda fica meio preocupado, já que o Yorita não é do tipo de se abrir quando ele tá com problemas. Ele é alguém que tenta resolver tudo sozinho, mas no fim ele sabe que a decisão é do Yorita e ele acredita que seja o melhor a se fazer. Os seus amigos estão preocupados que ele tente guardar tudo pra ele mesmo. Ele acha que seria bem mais fácil se ele pudesse falar tudo o que pensa, igual o Uzami, mas independente disso, eles são amigos e sempre vão estar ali pra ouvir. Depois, eles se lembram de quando tiveram que brigar e o Yorita ficou muito feliz pelo Rintaro não tentar esconder que tinha um problema. Por mais que o Natsusawa não saiba muito bem o que tá passando na cabeça de Yorita, ele tem certeza que seu amigo vai ficar bem. Depois, o Rintaro se lembra de como Yorita tava agindo mais cedo. Ele nunca tinha visto ele daquele jeito. Então ele começa a pensar que também deveria apoiar ele do melhor jeito que der. Do mesmo jeito que Yorita fez quando ele não sabia o que fazer. Um pouco depois, vemos o Rintaro voltando pra sala. Parece que ele tinha esquecido o tênis de educação física. Mas assim que ele chega na sala, ele acaba esbarrando na bolsa do Yorita e acaba derrubando ela. E quando ele vê o que tem dentro, ele fica bem surpreso. Ao mesmo tempo, cortamos pra Kaoru e pras garotas. E elas estão conversando sobre o dia 24 de dezembro, que elas vão pra confeitaria do Rintaro. A Subaru começa a ficar meio nervosa, com medo de não conseguir ajudar e estragar os bolos. E aí, imediatamente, a Kaoru e a Yuzuhara tentam acalmar ela, porque no final das contas, elas vão estar lá pra apoiar ela. Depois a Kaoru olha pro céu e vê a chuva caindo. Ela começa a pensar no dia 24, que eles vão estar ajudando a família do Rintaro na confeitaria. E depois no dia 25, finalmente, eles vão poder ter outro encontro. Na cena seguinte, voltamos pro grupo dos garotos, e o Rintaro tinha acabado de pegar seu tênis. Ele olha pro Yorita e pergunta mais uma vez com o que ele pretende trabalhar no futuro. Então Yorita simplesmente responde que é com restaurantes. Ouvindo isso, o Rintaro só responde que entende, mas ele se lembra da Kaoru falando sobre o futuro, sobre pensar bem e chegar numa boa decisão. Então voltamos um pouco no tempo, quando o Rintaro tinha acabado de derrubar a bolsa do Yorita, e lá dentro o que ele encontrou simplesmente foi a apostila de exames para poder se tornar um policial. O Rintaro acabou de descobrir que Yorita quer se tornar um policial. Pouco depois, ele faz uma pesquisa sobre a academia de polícia, querendo saber se é um emprego ou algo parecido com a faculdade. Ele fez essa pesquisa porque ele queria poder apoiar o Yorita, assim como o Yorita fez com ele diversas vezes. Mas agora que ele viu aquela apostila de exames, ele não sabe mais como agir. Só de ver como é que aquele livro estava gasto, dá pra ver que o Yorita se esforçou bastante. Mas ainda assim, o Rintaro se sente incomodado, sem saber o porquê do Yorita não querer falar livremente o que ele quer seguir pro futuro. O Rintaro até quer poder conversar com o Yorita, mas ele não se sente nesse direito, já que nem ele mesmo sabe o que ele quer fazer no futuro dele. Ele começa a pensar que talvez Yorita possa resolver tudo sozinho, já que ele mesmo disse que queria fazer isso, e ele sempre foi assim. Mas mesmo tendo que aceitar isso, o Rintaro ainda não acha certo. Ainda mais se for uma escolha que ele não aceitou totalmente, então não tem como o Rintaro apoiar ele com todo o seu coração. Depois disso, o Rintaro recebe uma mensagem, e aí nós cortamos para as amigas da Kaoru na chuva. A Kaoru tinha acabado de parar para olhar o celular, já que elas não podem ligar o celular dentro da escola. E aí o Rintaro responde aquela primeira mensagem que ela mandou para ele, então ela também toma um susto. Parece que o Rintaro queria ver ela assim do nada, em cima da hora. Ela fica meio preocupada e simplesmente se despede das suas amigas e corre em direção ao Rintaro. Se passa um tempo e assim que os dois se encontram, a Kaoru percebe que ele não tá tão animado como sempre. Ela pergunta se aconteceu algo, mas ele responde que não foi nada demais, e ele diz que só ficou com vontade de ver ela. Depois ele pede desculpas, já que ele quis fazer isso logo hoje que tá chovendo, e sabendo que eles vão se ver amanhã. Ela fala que tá tudo bem, e aí ele faz uma pausa, e depois ele pergunta se ela tem um tempinho pra escutar ele. Eles vão até um parque, e aí o Rintaro conta pra ela o que tá passando na cabeça dele, mas ele esconde que é sobre o Yorita, e aí a Kaoru decide que também não vai perguntar sobre quem é. O Rintaro tá preocupado, porque esse amigo tá enfrentando um problema, e ele não pode simplesmente se meter no assunto. Isso faz ele se sentir meio perdido. É um caso meio difícil, e aí tudo que a Kaoru pode fazer é ouvir ele em silêncio. Até que do nada, a Kaoru chama por ele, se aproxima dando um abraço, e deixando ele com o rosto bem corado. Ele pergunta o que ela tá fazendo, e aí ela lembra da última vez que ela tava se sentindo ansiosa, e ele abraçou ela. Naquele dia, ela se sentiu bem em paz, e achou que isso pudesse ajudar ele dessa vez também. Aquilo era meio a única coisa que ela podia fazer naquela situação, já que ela não podia simplesmente livrar ele de todos os seus problemas. Depois, ela dá um tapinha nas costas dele, como se estivesse lidando com a criança. Ela ri, dizendo que não era a intenção dela, e aí o Rintaro também abre um sorriso, pensando que ela é realmente especial. Até que se passa um tempo, e o Rintaro leva a Kaoru pra casa. Ele também agradece pelo tempo dela. Enquanto ele sai, a Kaoru chama ele, dizendo que ele sempre pode contar com ela, por mais que ela também se sinta horrível por não poder ajudar, já que ela também não sabe o que ela vai fazer no futuro. Mas se falar sobre isso já faz o Rintaro se sentir melhor, então ela vai estar ali pra ouvir. E aí, assim
assim que o Rintaro sai dali, a Kaoruko fica relembrando aquele abraço e pensando se realmente era tudo que ela podia ter feito por ele. Até que o irmão dela aparece na porta chamando por ela. Depois vemos o Rintaro ainda meio incomodado voltando pra casa. Ele se lembra que o Zemi teve coragem pra falar diretamente com Yorita e agora a Kaoruko deu um apoio moral pra ele. Mas ao contrário dos dois, que se esforçaram pelos seus amigos, ele ainda não conseguiu fazer nada pelo Yorita. Ele se lembra que o Yorita foi honesto desde o começo, então o Rintaro começa a se perguntar o que fazer, e se ele tem direito de se intrometer nesse assunto. Até que um tempo depois, o Rintaro chega em casa, e a mãe dele lembra ele de avisar quando ele sair da escola, porque todos seus amigos vão estar chegando pra ajudar na loja. Ela fica bem feliz em saber que ela vai ter a ajuda de todos, mas ela percebe que o Rintaro não tá muito bem, então ela pergunta se aconteceu alguma coisa. Depois o Rintaro conta a situação pra mãe e admite que essa pessoa tem um problema, é só uma suposição dele. Afinal, essa pessoa tinha falado que escolheu seu caminho e se preocupar com seu futuro sozinha, mas mesmo sabendo disso, ele não consegue se livrar desse sentimento. Até que do nada a mãe dele vai lá e pergunta se essa pessoa é Yorita, e aí o Rintaro toma um susto perguntando se ela pode ler mentes. Acontece que a mãe do Rintaro tinha visto o Yorita poucas vezes, só que ela conseguiu perceber que ele era esse tipo de pessoa que resolve seus problemas sozinhos. Depois ela fala pro Rintaro que é melhor deixar isso quieto. A forma como as pessoas pensam, as situações como elas lidam e o ambiente, tudo isso varia de pessoa para pessoa e não é algo que alguém de fora possa se envolver. Ela sabe que o Rintaro até entende isso, e ela não vê problema se ele quer contar pro Yorita como é que ele se sente. Mesmo que eles sejam amigos, tem muitas coisas que o Yorita nunca vai saber se o Rintaro não falar. E no final, ele só precisa não se arrepender do que ele disser. E aí depois que eles tiverem conversado e o Yorita conseguir encontrar sua resposta, tudo o que o Rintaro vai precisar fazer é acreditar no seu amigo. Depois dessa conversa, o Rintaro volta pro quarto relembrando ela e decidido a apoiar o seu amigo, independente do que ele escolher. Chegou o dia que todos do grupo vão ajudar na confeitaria da família do Rintaro. Pouco antes, vemos Yorita sentado sozinho na sala de aula. Ele tinha chegado mais cedo, mesmo sabendo que ia ser um dia bem longo. Ele coloca suas mãos embaixo da mesa e aí ele retira aquele teste vocacional, que ainda estava em branco. Só que, naquele momento, o Rintaro entra na sala sozinho. O Yorita logo toma um susto, ele não esperava ver seu amigo tão cedo. E aí o Rintaro conta que sabia que ele tinha sido escolhido para limpar a sala de cerimônia, então ele imaginou que ninguém fosse atrapalhar a conversa deles. O Yorita fica meio sem entender, então ele pergunta o que o Rintaro quer dizer. Então o Rintaro fala que ele quer conversar sobre algo. Antes deles começarem, o Yorita pede pro Rintaro se sentar. Então, assim que o Rintaro se senta, ele começa pedindo desculpas. Ele conta que no dia que ele voltou para a sala antes de todos, ele acabou esbarrando na mochila do Yorita, e aí ele viu sua apostila de exame para se tornar um policial. Ouvir isso faz o Yorita sentir uma leve ansiedade, mas ele continua quieto somente escutando. O Rintaro diz que entende se o Yorita acabar odiando ele, mas ele ficou com isso na cabeça, se perguntando se o Yorita realmente queria virar um policial. Ouvir aquilo faz o Yorita rir tentando disfarçar, e ele pergunta de onde é que o Rintaro tirou isso. Mas o olhar do Rintaro tá bem sério, então o Yorita para. O Rintaro conta que ele não foi falar com o Yorita para tentar convencer ele. O Yorita tinha dito que queria resolver tudo sozinho, e ele aceita a escolha do seu amigo. Por isso que ele decidiu perguntar pessoalmente e saber se o Yorita realmente quer esse futuro. Os dois acabam ficando em silêncio por um tempo, até que o Yorita pergunta o porquê do Rintaro querer falar com ele, se ele não vai tentar convencer ele de nada. E aí o Rintaro se lembra daquela vez que o Yorita apoiou ele, e ele ficou muito feliz. Quando o Yorita apoiou ele, independente da sua decisão, foi quando ele finalmente conseguiu encontrar a resposta, e ele queria poder retribuir esse favor, também apoiando o Yorita. Não importa se ele quer trabalhar no restaurante ou se ele quer ser um policial, o Rintaro só quer estar lá para apoiar o seu amigo. Ouvir isso deixa o Yorita ansioso, e então o Rintaro continuou falando. Ele não podia ficar quieto sabendo que tinha algo errado com seu amigo, e também não podia só apoiar o seu amigo de uma forma superficial. O Rintaro quer apoiar o que o seu amigo decidiu do fundo do coração, e ele sabe que se ele ignorasse como o Yorita tá se sentindo, ele ia acabar se arrependendo no futuro. O Rintaro diz que ele vai aceitar, independente do que o Yorita disser. E aí, mais uma vez, os dois ficam em silêncio por um tempo, até que o Yorita fica se perguntando o porquê ele foi inventar de levar aquele livro pra escola. Ele tomou muito cuidado pra ninguém ver, mas ele acabou se abrindo demais. Depois o Yorita conta que ele tá com medo e que ele não tem mais certeza do que ele quer na vida. E aí, depois de ouvir isso, o Rintaro até ia falar algo, mas então outros alunos começam a chegar na sala e acabam atrapalhando a conversa. O Rintaro é obrigado a se levantar, mas antes de sair dali, o Yorita diz que ele precisa organizar seus pensamentos. Depois disso, ele vai falar tanto com o Rintaro, quanto com o Zami, quanto com o Natsusawa. Depois de ouvir isso, o Rintaro diz que tá beleza, que ele entende. E aí o Yorita abre um sorriso dizendo que eles precisam dar o seu melhor deles, ajudando na loja mais tarde. Pouco depois, vemos a frente da loja do Rintaro, e tanto lá fora quanto lá dentro tá lotado de pessoas. O grupo tinha acabado de chegar e ido se trocar para eles começarem os trabalhos. Todos parecem bem animados e ansiosos para começar, mas a Kaoruko olha pro Rintaro e percebe que ele parece meio sério. Chegou a noite do dia 24, e todos os amigos do Rintaro vão ajudar na confeitaria. Todos estão se saindo super bem, cativando os clientes, mas o Natsusawa tá se saindo melhor que todos. Simplesmente as garotas não param de dar em cima dele. Vemos que o Rintaro tá trabalhando lá atrás, e a Kaoruko tá trabalhando no balcão junto com a mãe dele. Uma das confeiteiras agradece o Rintaro por ele ter levado seus amigos para ajudar, porque agora eles podem dar toda a atenção lá na cozinha. Além disso, ela ficou muito feliz porque eles concordaram em usar o chapéu de Natal que ela fez. Depois disso, um dos confeiteiros comenta que a loja parece bem mais viva agora. E aí o pai do Rintaro concorda, mas ele acaba
acaba falando de um jeito que deixa o clima bem pesado pra todos. Ao mesmo tempo, Rintaro olha pela janela e a Kaoruko fala bem devagar para eles fazerem o melhor deles. Depois ela abre um sorriso, deixando o Rintaro meio corado. Uma das confeiteiras vê o Rintaro assim e ela fica bem feliz por ele. Depois vemos a Subaru atendendo alguns clientes e ela parece bem mais calma do que normalmente. Só que ela faz uma cara bem assustadora assim que ela se vira, ela tá muito focada. Ao mesmo tempo, Natsusawa e o Usami estão entregando alguns panfletos do lado de fora e depois eles vão voltar lá pra dentro pra ajudar. Até que do nada, uma criança gruda na perna do Usami, chamando ele de Papai Noel. Rapidamente, os pais dessa criança aparecem e veem essa criança contando como ela foi um bom menino e que também quer presentes. O Usami é super atencioso com aquela criança e aí ele fala que ele não é o Papai Noel de verdade, mas o verdadeiro vai levar um presente pra ele essa noite e deixar do lado do travesseiro dele se ele ficar juntinho dos pais até que ele chegue em casa. Enquanto o Usami fala isso, o restante da família observa ele bem impressionados. E aí o Usami abre um sorriso bobo e a família toda fica apaixonada pelo jeito dele. Ao mesmo tempo, Natsusawa também assiste impressionado. Depois, ele fica pensando em como é que ele é com a sua irmã, até que ele vê a irmã daquele garotinho, e aí ele fica meio sem jeito, mas então ele abre um leve sorriso e acena pra ela. Com isso, eles acabam conquistando a família bem rápido e fazendo todos eles visitarem a confeitaria. Depois disso, cortamos pra Yuzuhara e pro Yorita do lado de fora. O Yorita observa as pessoas andando pela rua e ele se lembra de algo do seu passado, até que outra coisa chama a atenção dele, e ele volta o foco pro que estava fazendo, mas ele acaba deixando a Yuzuhara trabalhando sozinha lá do lado de fora, e aí ele entra pra pegar alguns produtos que estavam faltando. Lá dentro, ele encontra a mãe do Rintaro, e ela fica observando ele, se lembrando da conversa que ela teve com o Rintaro há pouco tempo, sobre o futuro deles. Ela chama o Yorita e fala que tem mais produtos dentro da cozinha, e aí ela pede pra ele acompanhar ela, mas assim que ela abre a porta, o Yorita olha lá pra dentro e toma um susto. Ele vê diversos confeiteiros trabalhando lado a lado, super focados. Ele vê até mesmo o Rintaro e o pai dele dando o máximo de atenção no seu trabalho. Depois, assim que a mãe do Rintaro sai de lá, o Yorita conta que ficou muito surpreso pelo clima lá de dentro ser totalmente diferente do clima do lado de fora, e totalmente diferente do que era mais cedo. Então ela responde que só porque hoje tá sendo um dia extremamente corrido pra todos, e eles estão dando o melhor de si. Eles estão colocando a alma e o coração naquele trabalho deles, e essas palavras fazem o Yorita começar a refletir. Ele tava pensando sobre o ramo de restaurantes, que seria uma boa ideia pro futuro dele. Era algo que ele sempre quis tentar, e por mais que hoje tenha sido bem trabalhoso, ele se divertiu. Mas quando ele chegou na cozinha e viu aquele clima pesado, ele começou a duvidar, e perceber que jamais conseguiria colocar cada fibra dele nisso, assim como eles estão fazendo. E aí ele começa a pensar que eles são simplesmente incríveis. Depois, o Yorita volta pra rua e começa a observar as pessoas. Ele imagina que todas elas amam com que trabalham e que elas são tão incríveis quanto eles. E aí o Yorita começa a questionar sobre usar a profissão que essas pessoas amam como uma forma de fugir do que ele realmente sente. Mas essa não era a primeira vez que ele viu isso. E aí o Rintaro, extremamente focado quando ele estava fazendo seus bolos, aparece na mente do Yorita. Ele começa a pensar que já deveria ter percebido a paixão que é preciso ter. Então ele começa a se achar um covarde arrogante. Quanto mais o Yorita pensa no futuro, mais ele acaba ficando indeciso. Afinal, ninguém faz ideia do que o futuro reserva pra eles. E ele acaba sempre sendo lembrado disso. Ao mesmo tempo, a Yuzuhara olha pra ele e vê que ele não tá muito legal. Ela pergunta se tá tudo bem. Mas no instante que o Yorita olha pra ele, a expressão dela muda, porque ele tá totalmente abalado. O que passa pela cabeça dele é que quando ele era pequeno, tudo que ele queria ter era um dinossauro. E hoje em dia ele dá risada desse sonho infantil. E depois, enquanto ele crescia, ele começou a admirar o seu irmão mais velho, que era um policial. A expressão do Yorita estava péssima, fazendo até mesmo a Yuzuhara se assustar. E aí, no capítulo 94, nós voltamos pro passado dele. Desde criança, o Yorita odiava brigas, mas ele sempre acabava no meio da briga dos irmãos. Eles sempre acabavam brigando por algo bobo, e todas as vezes que o Yorita tentava revidar, ele também apanhava. E o único que conseguia separar os dois era o irmão mais velho, que era um policial, e tinha um grande senso de justiça. Depois, alguns anos se passam, e nós vemos o Yorita voltando de uma briga. Ele não esperava ver o irmão mais velho em casa, até que ele pergunta se o irmão foi demitido, mas era só o dia de folga dele. O irmão pergunta o que aconteceu pro Yorita voltar pra casa desse jeito. E aí ele conta que alguns garotos mais velhos estavam implicando com um dos amigos dele. Ouvindo isso, o irmão simplesmente diz que imaginou. Depois ele diz que vai cuidar dos machucados do Yorita. O Yorita fica surpreso. E aí ele pergunta se ele não tá bravo, já que a professora ensinou que brigar é feio. E foi ele quem começou a briga, então meio que a culpa é dele. O irmão percebe que o Yorita não tá no humor muito legal. Depois ele pergunta o que um amigo dele disse. E aí o Yorita conta que ele pediu desculpas por se machucar, mas também agradeceu pela ajuda. Ouvindo isso, o irmão chamado Shogo, ele abre um sorriso e diz que isso já é o suficiente. O Yorita fez isso pra proteger o seu amigo, então não tem por que o Shogo ficar bravo com ele. Logo, o Yorita começa a chorar. Depois o Shogo pergunta se ele ganhou a briga. Mas não tinha como ele ganhar, ele tava brigando contra 5 garotos. E aí ele fala que se fosse 3, ele até conseguiria, mas 5 foram demais. O irmão fica impressionado por ele falar desse jeito. Parece que crescer com 2 irmãos mais velhos, que sempre estavam brigando, acabou deixando o Yorita bem forte. Conforme eles vão conversando, o Yorita conta que ele não queria ter brigado, mas ele se sentiu obrigado a fazer isso. Ele não podia simplesmente deixar os garotos implicarem com seu amigo. E aí o Shogo abre um leve sorriso
e tenta ensinar ele a resolver as coisas de um outro jeito, sem ser um confronto direto, meio que conversando e tentando chegar a um acordo. Ele conta que não dá certo sempre, mas às vezes é melhor se manter longe desse tipo de pessoa para poder se proteger e também proteger quem é importante para ele. O Shogo fala que existem outras formas de resolver as brigas e o irmão entende que a coragem é uma das maiores qualidades do Yorita, mas se ele continuar assim, ele só vai acabar sofrendo. Ele ainda é só uma criança e sempre vai ter adultos por perto para poder ajudar, como ele, por exemplo, que se tornou um policial exatamente por esse tipo de situação. Quando o Shogo estava no primeiro ano, ele estava voltando para casa e o motivo dele querer se tornar um policial apareceu. Ele encontrou uma garota sendo abordada num beco e aí o Shogo criou coragem, foi até lá e pediu para os caras se afastarem dela. Os 4 caras foram para cima dele e ele disse que era namorado daquela garota que veio buscar ela, mas pro azar dele, aquela garota tinha acabado de falar que ela não tinha um namorado. Depois, um desses babacas segura a gola do Shogo e aí ele começa a intimidar ele. O Shogo permanece firme e diz que aquela garota tá com medo, que eles deveriam deixar ela embora, mas o babaca se recusa, dizendo que o Shogo não deveria pagar de herói. O Shogo olha pra eles, sabendo que eles não iam conseguir conversar. É como se aqueles 4 caras fossem uma espécie de batata ambulantes. E aí, ao mesmo tempo, ele olha pro lado e vê todas aquelas pessoas ao redor, apenas evitando o contato com eles. Só que no instante seguinte, aquele babaca se cansa, e aí ele levanta sua mão e se prepara pra atacar, até que do nada aparece um policial e para tudo. Ele afasta aquele babaca e o grupo, salvando o Shogo e também aquela garota. Depois, o policial pergunta se eles estão bem, e aquela garota conta que o Shogo apareceu pra salvar ela. Depois disso, aquele policial acompanha os dois até a estação, e ele conta que uma moça avisou sobre o que estava acontecendo, e aí ele saiu correndo pra poder ajudar. Ele diz que o Shogo fez um bom trabalho segurando aqueles babacas, mas o Shogo responde que ele estava pronto pra revidar, e ele não estava preocupado com isso, já que meio que seria defesa pessoal. Então depois, assim que aquela garota se despede, o policial chama o Shogo mais uma vez. Ele diz que se o Shogo entrar numa situação dessa de novo, seria bom ele procurar algum adulto, ou até mesmo a polícia. Ele aponta pra mão do Shogo, e dá pra ver claramente que ele estava assustado. Ele ainda estava tremendo bastante por causa de tudo que aconteceu. Nem mesmo o Shogo tinha percebido, então ele tenta esconder sua mão bem rápido, tentando parecer um cara durão. Mas o policial até que entende ele, afinal existem pessoas que não escutam e sempre partem pra violência. E o único jeito de lidar com esse tipo de pessoa é sendo firme. Mas ele fala que o Shogo não tem obrigação de fazer isso, ainda mais sendo tão jovem. Lidar com esse tipo de problema de adultos é trabalho pra polícia. Naquele dia, o Shogo se sentiu inspirado. Ele não sabia como é que seria o futuro, mas ele queria crescer pra ser alguém igual aquele policial. E quando ele cresceu, ele lutou por aquele sonho. Quando Yorita viu seu irmão, ele começou a compartilhar desse mesmo sentimento. Então, alguns anos depois, nós vimos Yorita conversando com seu amigo, e ele contou que queria ir pra escola Chidori. Acontece que existiam outras escolas melhores, mas o seu amigo já entendeu que era porque o Shogo tinha estudado lá quando era mais jovem, e o Yorita respeitava muito ele. Mesmo tendo vergonha e fingindo não se importar, ele admirava muito seu irmão. Até que um dia, ele chegou em casa e Shogo tava lá. Ele tinha acabado de contar que tinha saído da polícia. Quando o Yorita escutou isso, ele ficou em choque sem entender. Ele simplesmente não acreditou. O seu irmão tinha dito que ia ajudar as pessoas, então ele pergunta o que aconteceu. O Shogo fica em silêncio por alguns segundos, então ele começa a se levantar e fala que os adultos têm que lidar com muitas coisas. Depois, ele coloca a mão no ombro de Yorita e pede desculpas, e aí ele sai da cozinha. Então, mais tarde naquela noite, Yorita pega a conversa do Shogo com seus pais. Ele conta que se sentiu ingênuo, que ele estava orgulhoso pelo seu trabalho e acreditou que ia ser seu porto seguro. Além disso, ele conseguiu ajudar muitas pessoas nesse tempo, mas ter que lidar com tantas pessoas que pensam o oposto dele. Ele sabia que não ia lidar bem com isso, mas ele não tinha ideia do quanto isso ia ser difícil assim. Tem muita gente nesse mundo e ele sabe que acabou sendo mais fraco do que gostaria de admitir. E depois de falar isso, o rosto de Yorita surpreso vem na sua cabeça. O Shogo começa a se perguntar se Yorita pensa em entrar na polícia, já que há muito tempo atrás ele agiu como se soubesse de tudo bem na frente dele. Ele disse que tinha várias formas de resolver os problemas, mas ainda assim, ele acabou nessa situação. E aí ele se lembra de diversas vezes que ele estava trabalhando e quando ele se virou, ele encontrou Yorita ali, somente olhando para ele com muita admiração nos seus olhos. E em todas as vezes que ele viu seu irmão, ele se sentiu muito feliz, mas ele acabou mostrando o lado patético dele para essa pessoa tão querida que ele admirava tanto. E aí naquele dia, o Yorita sentiu como se tivesse perdido tudo. Ele perdeu a admiração que sentia e o desejo dentro dele. Ele começa a pensar que se nem mesmo o Shogo conseguiu, alguém como ele também não poderia realizar esse sonho. E então voltamos para os dias atuais, e a Yasuhara estava muito preocupada. Ela pediu pro Yorita descansar e pediu pro Zama e pro Natsusawa cobrirem ele. Mas então o Yorita insistiu e disse que ele estava bem, ele só pede desculpas por preocupar ela. E é claro que a Yasuhara não acreditou, mas ela só pôde dizer que estava beleza e para ele dizer na mesma hora, assim que ele se sentisse mal. O pensamento volta sobre se o Yorita ainda tem coragem de dar o primeiro passo dentro dele e seguir o sonho de ser policial. Ele se lembra do dia que ele pegou aquele caderno de exame na mesa. E aí ele voltou a olhar para ele, se perguntando por que ainda carrega aquele caderno. Até que a Yasuhara percebe uma criança que tinha acabado de sair da loja. A criança parecia estar desesperada na rua, então a Yasuhara chamou e perguntou por que ela estava andando sozinha. E aí, quando aquela criança olhou pros dois, ela pediu ajuda. O Yorita se lembrou das palavras do seu irmão sobre se tornar um policial para ajudar as pessoas. Então, rapidamente, ele foi até aquele garoto. O garoto contou que umas pessoas foram para cima do irmão dele e tudo o que ele pôde fazer foi sair correndo dali. Mas agora ele não sabe mais o que fazer e ele precisa de ajuda. Simplesmente as pernas do Yorita tinham se movido sozinhas. E agora,
com muita confiança no olhar. Ele pergunta onde o irmão daquele garoto tá.